O poder da repetição mental, segundo Midas e Napoleão Hill. Seja bem-vindo, bem-vinda ao vídeo. Senta aí um pouquinho e assiste até o final para você entender esse poder da repetição, certo? Bom, você já teve a sensação de estar fazendo tudo certo, mas a sua vida continua no mesmo lugar? Você trabalha, se esforça, tenta recomeçar, busca conhecimento, mas parece que existe, né, uma força invisível puxando você para trás. E talvez você queira prosperar, talvez você queira empreender, talvez você queira ganhar dinheiro pela internet, talvez você queira ter mais paz emocional, não sei o que que você quer, né? Mas por algum momento você continua vivendo os mesmos ciclos, os mesmos medos, as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades, né? E se eu te dissesse que existe uma explicação para isso, né? Tanto o manuscrito Banido de Midas quanto os ensinamentos de Napoleão Hill, eles apontam para uma verdade poderosa, que nós nos tornamos aquilo que repetimos mentalmente. Essa simples frase tem o poder de mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. Por quê? Porque muitas vezes acreditamos que são as circunstâncias que controlam nosso destino. Mas esses ensinamentos mostram que existe algo acontecendo antes da circunstância. E existe uma programação mental sendo construída todos os dias, né? E essa programação, ela pode estar trabalhando a seu favor ou contra você. Por exemplo, vamos imaginar que a sua mente é como um jardim. Todos os dias você planta sementes, né? Tipo, algumas sementes elas são de confiança, outras são de medo, algumas são de esperança, né? E outras são de escassez, né? Agora pense comigo, se durante anos você repetir pensamentos como eu não consigo, nada dá certo para mim, eu nunca vou prosperar, a minha vida sempre foi difícil, ou tipo assim, o sucesso é para os outros, não para mim. O que você está plantando, né? Escassez, limitação, derrota. E o mais perigoso é que isso acontece sem que percebamos, né? Então a repetição, ela transforma pensamentos em crenças. As crenças transformam-se em identidade. E identidade, ela passa a controlar nossas decisões. O que está escrito, né, por Napoleão Hill em seu livro? Bom, Napoleão Hill, ele dedicou décadas, né, estudando pessoas de sucesso, e ele percebeu que homens e mulheres que alcançavam grandes resultados tinham algo em comum, né? Eles alimentavam constantemente pensamentos alinhados, né, com seus objetivos. Eles não passavam o dia inteiro repetindo o fracasso. Não. Eles não passavam, né, o dia fortalecendo dúvida, não passavam o dia declarando derrota. Pelo contrário, eles treinavam a mente diariamente. Então, eles sabiam que o cérebro ele segue a direção dada pelos pensamentos dominantes. Em outras palavras, né? Aquilo que ocupa sua mente de forma constante influencia suas emoções e seus resultados. Agora vamos, o que o manuscrito Banido de Midas, ele reforça, né? O manuscrito Banido de Midas aborda um princípio muito semelhante ao de Napoleão Hill. Ele mostra que muitas pessoas desejam prosperidade, mas continuam fortalecendo mentalmente a escassez. Querem abundância, né? Mas falam apenas de falta. Querem crescimento, mas só repetem medo, né? Querem oportunidades, mas eles focam apenas nos problemas. É como alguém que deseja chegar ao norte enquanto caminha todos os dias para o sul. Ou seja, né, existe um conflito interno. E enquanto
os conflitos existir, a vida continua repetindo os mesmos padrões. A dor que poucas pessoas percebem. Talvez o seu maior problema não seja a falta de capacidade, talvez não seja a falta de inteligência, talvez não seja a falta de oportunidade, né? Talvez seja o excesso de pensamentos que enfraquecem você todos os dias. E tudo isso já aconteceu comigo, né? E hoje eu vejo isso constantemente. Tipo, pessoas incríveis, talentosas, capazes, mas que carregam dentro delas uma narrativa de fracasso construída ao longo dos anos. Tipo, foi uma infância difícil, passou por rejeição, passou por humilhação, né? Ou passou por um relacionamento que destruiu a autoestima. E então a pessoa começa a repetir: eu não sou o suficiente, eu não sou capaz, eu não mereço, não adianta eu tentar, né? E sem perceber, vai transformando essas frases em identidade. Mas a mudança começa quando a consciência desperta. E o primeiro passo não é fingir, né, que os problemas não existem, porque eles existem. Não é viver em um mundo de fantasia, não. É desenvolver consciência. É tipo observar os pensamentos que você repete diariamente, perguntar a si mesma: esses pensamentos, eles estão fortalecendo meu futuro, né? Ou estão fortalecendo meus medos? Por quê? Porque a mente, ela funciona como um amplificador. Aquilo que você alimenta, cresce. E se você alimenta a insegurança, vai crescer, né, essa insegurança. Se você alimenta o medo, também esse medo ele vai crescer. Mas se você alimenta a confiança, coragem e propósito, essas qualidades elas também crescem. Esse é o lado bom. Bom, o que eu aprendi na minha própria jornada? Eu precisei aprender isso da forma mais difícil. Eu passei por momentos em que me senti completamente perdida, tá? Momentos em que parecia impossível enxergar uma saída. Quando eu comecei a investir em desenvolvimento pessoal, leitura, autoconhecimento e fortalecimento mental, que algo começou a mudar, né? E esses conhecimentos, primeiro mudaram meus pensamentos, né? Depois mudaram minhas decisões e depois mudou a minha vida. Então a transformação não aconteceu da noite para o dia, né? Ela aconteceu através da repetição, né? E repetição de novos conhecimentos, repetição de novas crenças, ou seja, foram a repetição de novos conhecimentos, repetição de novas crenças, a repetição de uma nova versão sobre mim mesma, né? Então, o despertar que pode mudar a sua vida, assim como vem mudando a minha, é isso. E se existe algo que Midas e Napoleão Hill concordam, é isso. Você não constrói, né, prosperidade apenas com esforço físico. Você constrói prosperidade fortalecendo diariamente a mente, que vai sustentar essa prosperidade. E a pergunta não é apenas quanto dinheiro eu quero ganhar. Não. A pergunta é que pensamentos estou repetindo todos os dias. Por quê? Porque a resposta, né, para essa pergunta pode explicar exatamente por que a sua vida está onde está hoje. E também pode mostrar o caminho para onde ela pode chegar amanhã, tá? Então, se você deseja aprofundar esses ensinamentos e entender os princípios que transformaram a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, eu recomendo a leitura do manuscrito da Lei do Triunfo, né? Porque foi através desses princípios que muitas pessoas aprenderam a desenvolver
uma mentalidade mais forte, vencer a autossabotagem e construir uma visão de prosperidade baseada em propósito, persistência e crescimento pessoal. E o link para você adquirir o manuscrito da Lei do Triunfo, eu vou deixar aqui abaixo na descrição. Se você adquirir, leia com a mente aberta. Talvez uma única ideia seja suficiente para iniciar uma transformação que você está esperando há anos. E é isso, foi isso que eu entendi, né, entre o manuscrito de Midas e o manuscrito da Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha ajudado aí a expandir ainda mais a sua mente. Peço que você deixe o seu joinha, também se inscreva aqui no canal, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!